Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de História, nós vamos continuar falando da história da nossa cidade, a cidade de Guaratinguetá. Hoje nós vamos falar sobre o Jongo de Guaratinguetá, que são os remanescentes de quilombolas. Acompanhe comigo a leitura do texto. Historicamente, os quilombos eram espaços de liberdade onde escravos fugitivos se reuniam e manifestavam sua cultura de origem africana. Então, os escravos que eram obrigados, a trabalhar nas fazendas, eles fugiam para lugares bastante distantes e lá nesses lugares, que são chamados de quilombos, eles podiam ter uma vida de liberdade. Eles podiam falar, conversar um com o outro, eles podiam fazer tudo aquilo que eles não podiam fazer quando eles estavam ali presos nas fazendas em que eles eram levados. O jongo é uma manifestação cultural que compreende o canto e a dança circular, acompanhado pela percussão dos tambores. Tem suas origens nas senzalas das fazendas produtoras de cana-de-açúcar e posteriormente de café. Então, o jongo é uma dança em que aqueles escravos, eles formavam um círculo e eles começavam a dançar ali e a cantar. E acontecia onde essa dança? Acontecia nas senzalas, que era o local onde os escravos dormiam. Os escravos não podiam se comunicar com ninguém, eles não tinham liberdade, eles não podiam nem falar com outro escravo, era proibido. E eles eram punidos, com castigos físicos, inclusive, com violência. Então, quando eles entravam na senzala, é que eles iam participar uns com os outros, faziam a roda de jongo e ali cada um cantava o jongo falando o que queria falar pela canção. Então, foi uma maneira que eles tinham ali, que eles desenvolveram para eles se comunicar. E aí as pessoas achavam que eles estavam apenas dançando, estavam se divertindo, mas na verdade eles estavam conversando entre si. Porque se eles fossem pegos ali cochichando, de repente eles seriam até punidos, seriam espancados, né? E aqui no bairro do Tamandaré, na nossa cidade de Guaratinguetá, houve uma espécie de quilombo urbano. O bairro do Tamandaré, em Guaratinguetá, São Paulo, constituiu-se como uma espécie de quilombo urbano, quer dizer, um quilombo que, ao invés de ser um lugar bem distante, que aqueles negros fugiam, para poder ter liberdade, não. O quilombo que aconteceu ali no bairro do Tamandaré, pelo bairro do Tamandaré estar muito próximo ao centro, ele foi considerado um quilombo urbano. Embora a comunidade não esteja em um contexto rural ou um contexto mais distante, as pessoas que lá vivem ou participam do jongo não são menos quilombolas por isso. Haja vista as características preservadas na arte do jongo, que mantém as mesmas raízes daquele realizado em comunidades remanescentes de quilombolas. A comunidade jongueira reside no bairro do Tamandaré, localizando-se próximo à rodoviária de Guaratinguetá e ao centro da cidade. Portanto, sua localização geográfica é mais central que propriamente periférica, ou seja, distante, demonstrando uma segregação muito mais simbólica do que espacial. Então, apesar de o jongo que nós temos ali como um patrimônio cultural da nossa cidade, que acontece ali no bairro do Tamandaré, ser muito assim próximo do centro da cidade, ele mantém as mesmas características do jongo praticado naqueles quilombos mais distantes, Porque os escravos, pensem comigo, e quando eles conseguiam fugir das fazendas que eles trabalhavam, eles tinham que fugir para um lugar muito longe, porque se eles fugissem para um lugar perto, eles poderiam ser capturados, ser mortos, Então, os quilombos eles foram aparecendo no território brasileiro, como um todo, em lugares bem distantes, bem afastados, que era para não ser localizados, E esses escravos não serem recapturados.
Agora vocês vão responder no caderno o que significa os quilombos, o que eram os quilombos. Então, os quilombos era o lugar que os escravos fugiam, eles fugiam e juntos eles formavam como se fosse uma pequena vila ali em que eles pudessem se manifestar. A segunda questão é, o que é jongo? Então, pelo texto, a gente descobriu que o jongo é uma dança, é uma manifestação cultural dos escravos que, quando eles estavam na fazenda, quando eles estavam ali no regime de escravidão, quando eles chegavam no lugar em que eles dormiam, que era as senzalas, eles faziam aquela dança no formato circular, em que ali eles usavam como um pretexto para poder se comunicar, porque eles eram proibidos de se comunicar. Então, eles usavam, né, essa dança e essa música como uma forma de falar aquilo que eles precisavam falar uns com os outros. A pergunta número 3, como surgiu o jongo? Então, o jongo ele surgiu dessa necessidade de comunicação, ele surgiu dentro das fazendas, né? Primeiramente das fazendas de cana-de-açúcar e depois as fazendas de café, como foi o caso aqui de Guaratinguetá, que Guaratinguetá foi um grande produtor de café em uma determinada época da nossa história, como a gente já viu numa aula anterior. E a pergunta número 4 é qual bairro de Guaratinguetá mantém a tradição do jongo? Uma boa atividade a todos!